de Laura Gessner Otting. Em Ilimitado Descubra Seu Próprio Ideal de Sucesso, a autora nos conduz por uma jornada de autoconhecimento. Na verdade, mais importante do que isso, ela nos mostra como reconhecer elementos essenciais para a construção ou reconstrução de uma carreira e uma vida mais plena, de acordo com nossos próprios valores. Vamos descobrir histórias de profissionais que se reinventaram a partir de momentos decisivos em suas carreiras ou que se sentiam presos, estagnados, em becos sem saída, mesmo tendo encontrado todo o sucesso que esperavam encontrar, mas que ainda sentiam falta de algo maior, mais valioso, ilimitado. E por isso foram além. É o início de uma jornada para romper com os limites que nos prendem, alinhando os elementos essenciais em direção a uma vida harmoniosa e completa. Desde as primeiras páginas, a autora questiona e quebra os padrões de sucesso impostos pela sociedade, com um belíssimo exemplo de humildade e perspectiva sobre as tarefas pelas quais somos responsáveis. Na primeira parte do livro, Laura expõe a crise humanitária que cerca as relações de trabalho no mundo atual e como o caminho definido pelos grandes canais midiáticos na escalada para o sucesso pode não ser o melhor método para alcançá-lo de fato. Dividida em 3 capítulos, esta primeira parte expõe os problemas invisíveis que existem na construção do currículo e da carreira ditos ideais, problemas estes que ninguém mais vai lhe contar. No primeiro capítulo, a autora, que possui uma longa carreira de executive search, faz uso de exemplos reais e emocionantes para apontar os erros mais básicos e mais frequentes cometidos ao longo da trajetória profissional, não por falta de capacidade, mas por sermos induzidos por métricas tradicionais a buscar sucesso e felicidade, como se todos tivessem os mesmos valores e objetivos, deixando de lado a individualidade de cada um e nos levando à estagnação. Ainda neste capítulo, ela alerta para evitarmos armadilhas do senso comum, quando falam em termos como equilíbrio, felicidade e propósito, como se cada uma dessas coisas fosse simples e igual para todos. No segundo capítulo, é abordada uma visão mais geral sobre as relações de trabalho que encontramos atualmente. Quais são seus principais paradigmas, quais mudanças estão acontecendo e como estão acontecendo. Uma delas é a mudança geracional, encabeçada majoritariamente pelos millennials, que estão engajados em questões muito diferentes das gerações anteriores, sejam questões sociais ou globais, buscando significado na carreira e nos ambientes de trabalho. Com isso, ela explica como as empresas estão mudando para gerar identificação dos funcionários e assim manter essa geração engajada por mais tempo no serviço. Laura Otting também apresenta nesta parte do livro os principais conceitos necessários para romper com os limites impostos por anos e anos de uma percepção muito falha de sucesso. Ela nos explica que para atingir o verdadeiro sucesso é necessário atingir a harmonia, que por sua vez é composta de 4 outros elementos, sendo eles vocação, conexão, contribuição e controle. A partir de sua própria história, a autora nos mostra a importância de haver alinhamento entre as nossas vidas pessoais e profissionais e como facilmente deixamos a perder de vista aquilo que realmente desejamos em troca de um suposto grau de felicidade e sucesso que muitas vezes sequer sabemos medir. Na segunda parte, dividida em 4 capítulos, a autora nos inspira, usando cada um deles para aprofundar a visão sobre os conceitos básicos que nos levam à harmonia. Vocação.
Você já se sentiu sufocar no local de trabalho, como se as tarefas que precisam ser cumpridas em um dia normal de serviço fossem um loop infinito e sem sentido, e você se sentisse desperdiçado ali? Então, você precisa entender qual é a sua vocação. Para tal, a autora reforça sua explicação com exemplos de histórias reais, de pessoas que encontraram suas vocações e tiveram a coragem de segui-las. Partindo da definição mais básica, antiga e conhecida de vocação, a autora passa a explicar como essa visão clássica do conceito é limitada e limitante, e como esse ponto de vista, tão enraizado na sociedade moderna, pode nos levar a fazer escolhas completamente equivocadas, não só na vida profissional, mas em todas as esferas dela. Além disso, várias outras falácias e paradigmas são quebrados, esclarecendo e desembaraçando conceitos que, pelo senso comum e definições clássicas, são intimamente relacionados e confusos. E essa confusão normalmente nos leva para longe da harmonia necessária para nos tornarmos ilimitados. Laura ainda nos fornece um guia cuidadoso e abrangente para encontrar a vocação com clareza e segurança. Conexão. Se você, em algum momento da vida profissional, teve a impressão de estar desligado do todo que a empresa ou equipe da qual faz parte cria, produz ou mantém, então você sentiu falta de conexão. Novamente, partindo de casos reais, a autora exemplifica de modo claro e eficaz como é possível buscar conexão na vida profissional e pessoal, atrelando isto à anteriormente abordada vocação. Neste capítulo, Laura faz questionamentos que nos farão refletir e questionar de verdade a nós mesmos sobre a relação que temos com o nosso emprego e o modo como nos sentimos em relação a ele. Ela traz reflexões pertinentes e necessárias para quem quer e busca, de fato, se tornar ilimitado. Partindo dessas perguntas, ela nos faz repensar nossa própria perspectiva das coisas, dessa vez com um olhar para além do óbvio e do senso comum, ajudando-nos a fazermos as perguntas certas. Ela constrói mais uma vez um guia para você encontrar seu próprio caminho para a conexão cada vez mais próximo da harmonia e, consequentemente, de se tornar ilimitado. Contribuição. Para além da conexão, se não percebemos a diferença que nosso trabalho faz para a comunidade, para o tipo de vida que queremos levar, ou para nos tornarmos mais próximos de quem queremos ser, e sentimos falta disso, então precisamos buscar mais contribuição. Neste capítulo, mais do que iniciar com uma história inspiradora de alguém que alcançou a harmonia, a autora nos conta uma história com os pés no chão, em que a protagonista atingiu a harmonia justamente por ser pé no chão, ao enxergar a medida necessária de cada elemento na própria vida. É a partir de um relato tão ponderado que a autora destrincha o conceito de contribuição. Quebrando a visão do senso comum sobre conceitos que são tão sequestrados por esse mesmo senso e desvirtuando-os, ela nos mostra de forma contundente como e por que a contribuição é um elemento crucial para a busca pela harmonia, indicando um caminho para seguir livre e independente, e de modo abrangente para quem quer se tornar ilimitado. Controle. Quando sentimos falta de flexibilidade na definição de parâmetros, projetos e outros assuntos importantes no ambiente de trabalho, ou simplesmente nos sentimos presos, travados no lugar, precisamos buscar controle. Com um exemplo de força de vontade inabalável, a autora apresenta um caso inequívoco do que é o elemento do controle e de como este é importante na busca pela vida ilimitada. Neste capítulo,
último da segunda parte, a autora segue com ainda mais força e determinação, desconstruindo frases e paradigmas que são repetidos e reforçados em todas as camadas da sociedade e em todas as fases da vida. Repetições estas que nos podam e limitam na contramão da harmonia. Laura aborda a importância de termos algum nível de controle na vida, tanto na esfera pessoal quanto profissional, elencando os principais fatores que tornam esse elemento tão indispensável e nos indica como alcançar os níveis de controle que precisamos para chegar à harmonia, tendo em mente as nossas necessidades individuais, para assim nos tornarmos ilimitados. Na terceira e última parte do livro, a autora expande ainda mais a forma de nos guiar pelo caminho da harmonia e, consequentemente, de nos tornarmos ilimitados. Dividida em 3 capítulos, a parte final do livro é inteiramente dedicada à obtenção da harmonia. Se nos capítulos anteriores ela demonstra e explica cada um dos elementos que compõem a harmonia, nos capítulos finais ela nos mostra como alinhar vocação, conexão, contribuição e controle para encontrarmos nossa própria harmonia. A harmonia que nos atenderá e colocará no caminho de uma vida verdadeiramente ilimitada. Ao sintetizar os 4 elementos da harmonia nos capítulos anteriores, Laura pavimenta o caminho para que possamos, de maneira muito clara, consciente e individual, mudar nossa perspectiva em qualquer esfera da vida, alinhando-nos com os nossos objetivos e desejos no caminho para nos tornarmos ilimitados. Como um guia intuitivo e prático, esta parte do livro é focada em nos ajudar a definir qual é a solução que precisamos para a nossa vida. Cada capítulo é uma parte específica do guia, que indica o caminho para a harmonia, e ao percorrê-lo, descobriremos se precisamos mudar de carreira, local de trabalho ou a nós mesmos. Ao descortinar uma visão ampla do mercado de trabalho, de modo interno e externo às empresas, a autora usa toda a experiência que tem na busca dos profissionais certos para as oportunidades certas e levanta os pontos mais relevantes que precisamos conhecer para melhor direcionar nossos esforços na jornada para romper nossos limites. Ela nos ajuda a fazer as perguntas necessárias para uma mudança responsável, segura e firme para redefinir nossa carreira ou posição no trabalho, sem nunca perder de vista nossos sonhos e objetivos, e ainda oferece as ferramentas que precisamos para voltar o olhar para nós mesmos e fazer uma transformação de dentro para fora, caso uma mudança de carreira ou dentro da empresa esteja fora de cogitação. Por fim, através de mais um exemplo que pode servir de modelo para todos nós, ela rompe de uma vez por todas com a definição clássica de sucesso, abrindo o caminho e nossos olhos para a verdadeira vida ilimitada.